Bom, lá no Afeganistão, meio que trazendo esse assunto, fazia 20 anos que eles estavam sobre meio que o regime dos Estados Unidos lá, né? E agora a gente teve, infelizmente, ou felizmente, não sei, depende. É muito complexo analisar o que, que aconteceu ali realmente, se foi a melhor coisa Pra que poderia mim, ter o Biden acontecido. é maluco, completamente louco, mas eu sou burro. Cara, Então, pra mim ele também é. tá aqui a carta do Pra mim ele burro. parece um presidente fraco pra caralho, na minha opinião. Ele entra ali e começa a dar merdas no planeta que a gente não via fazer anos. Né? E sei lá. Eu fico assim, será que com 20 anos vai acontecer a mesma coisa? Será que a população do Afeganistão vai aceitar o Talibã de volta depois de 20 anos? São 40 milhões de pessoas, né? Olha, eu acho que tem dois aspectos que são importantes para a gente lembrar na hora de falar sobre o Afeganistão. O primeiro é que o Afeganistão é muito pobre e tem uma população, eu acho que quase 75% da população vive em partes rurais. Então, quem governa Cabul não controla o resto do país. Então, você tem um país com imensa dificuldade em fornecer bens públicos, que é segurança, saúde, educação, infraestrutura. Então, as etnias nas províncias, eles não têm uma relação com a capital. Né? E segundo, é um país numa região super estratégica. Na Ásia Central, há séculos, na verdade, havia interesse das grandes potências em controlar essa região. Então, até no século XIX, já havia uma ocupação britânica e os afegães só começaram a se enxergar como o próprio país porque havia tantas invasões de gente de fora que eles se unificaram temporariamente as etnias do país para tirar o Império Britânico. Aí a União Soviética ocupou o país nos anos 80, ficou lá, foi exatamente o mesmo. Havia um governo comunista, começou uma guerra civil, porque esse governo comunista, com as melhores intenções, eles queriam dar direitos para as mulheres. No Afeganistão. Isso. Foi nos últimos 10 anos da Guerra Fria que teve uma grande presença de tropas. E aí, o que os Estados Unidos fez? Começou a armar a oposição. Então, você teve uma guerra civil com armamentos de um lado chegando da Rússia e do outro lado dos Estados Unidos. Então, esse país, por causa dessas interferências contínuas, tem vivido guerras há décadas. E aí os russos, em algum momento, se retiraram e quem ficou foram grupos que receberam por anos bastante apoio dos Estados Unidos. E o Talibã acabou se consolidando no poder, mas mesmo nessa época não controlou todas as províncias. Tanto que em uma das províncias quem se instalou foi a Al-Qaeda, que é um movimento muito mais radical do que o Talibã. Só que Osama Bin Laden, de Al-Qaeda, dava algum apoio ao Talibã e aí tinha algum arranjo, vamos dizer, pragmático entre os dois. Quando o Talibã ficou sabendo que a Al-Qaeda queria atacar Nova York, o Talibã não quis e diz, olha, gente, isso é complicado porque os Estados Unidos podem Vão entrar atacar aqui. a gente. Só que aí o cálculo do Talibã foi que era mais perigoso confrontar Osama Bin Laden do que os Estados Unidos. Caralho. Porque havia algum cálculo... mas na verdade até acertaram, porque esses líderes estão vivos hoje. Da Al-Qaeda? Não, Ou do do Talibã. Talibã. Fugiram para Paquistão, os Estados Unidos entrou, ficou 20 anos, saiu, e os mesmos caras voltaram. Se eles tivessem nessa época confrontado Osama Bin Laden, talvez eles não estariam vivos hoje. Pode crer. Então, basicamente, você tem um país muito fraco que apresenta um grande vácuo de poder, e como na física... E é um vácuo constante, né? Você tem atrai potências de fora que querem controlar aquilo. Só que é muito fácil ocupar o Afeganistão rapidamente, vencer quem está em Cabul, mas é muito difícil governar, porque até o governo controlado pelos Estados Unidos durante os últimos 20 anos teve o mesmo drama que todos os governos dos últimos séculos em Cabul tinham, de que esse país é vasto, tem poucos recursos econômicos. Então, para você controlar todas as províncias, você precisa, vamos dizer, de alianças. Você não consegue oferecer algo a essas províncias. Então, você tem aí um país que não é unificado. E agora, o governo americano basicamente percebeu que não havia mais apoio
público para manter uma ocupação militar por mais de 2 décadas. Ad eterno, né? Então, o Biden ele é fraco, mais ou menos, porque a decisão de sair de lá é a decisão correta, porque não tem como ocupar um país eternamente. Quando os americanos ocuparam a Alemanha, depois da Segunda Guerra Mundial, ficaram menos de 10 anos. Tudo bem, até hoje tem bases militares, mas eles meio que devolveram o poder político aos alemães. E a Alemanha conseguiu se organizar. O Japão, a mesma coisa. Ocuparam o Japão e conseguiram transformar o Japão num país democrático. Mas no Iraque não deu certo, no Afeganistão não deu certo, no Haiti, por exemplo, houve várias invasões, nunca deu certo. Então, eu acho que o Biden fez algo que o Trump tentou, Obama tentou, mas eles não tiveram a coragem de se retirar, que obviamente seria uma movimentação criticada. O que realmente deu muito errado foi a maneira como os caras saíram. Então, eu até, antes disso acontecer, eu já conhecia essa situação, eu imaginava que era o caminho correto mesmo eles se retirarem, porque os Estados Unidos não tem que ser a polícia do mundo, eles são um país, né? Eles não são o dono do mundo. Então não faz sentido eles invadirem outros países para tentar dar democracia e nation building, o caralho. Mas a forma com que ele fez parece que foi um negócio porque, mano, ninguém quer ver. A gente pensa em 40 milhões de pessoas que tinham agora liberdades, as mulheres que saíam na rua vestidas como quiserem e podendo estudar, podendo participar da força do trabalho e o caralho. E agora elas estão presas, prisioneiras. E não só prisioneiras num sentido que elas sempre foram assim, as coisas sempre foram assim e elas estão acostumadas. Num sentido que elas passaram 20 anos sabendo como que era possível viver, como era possível ter liberdade, e agora elas têm que perder isso porque era muito difícil o problema, só vão sair de lá, foda-se, go. Mas a questão é a seguinte, assim, os Estados Unidos entrou no Afeganistão com um objetivo, que era combater a Al-Qaeda, ou Osama Bin Laden, para evitar uma repetição dos ataques do 11 de setembro. Né? Então essa foi a proposta inicial. Só que o que acontece? Uma vez que você vai lá, eles se deram conta que não havia nenhum governo capaz de sobreviver uma retomada de grupos terroristas. Então, o que fizeram? Acabaram ficando. E aí se converteu numa missão de transformar o Afeganistão numa democracia multipartidária meio parecida com, sei lá, a Alemanha. E havia uma grande conferência que por acaso aconteceu na Alemanha, em Bonn, logo depois dos ataques, quando a OTAN estava dizendo vamos ocupar o Afeganistão. E eu lembro dessa época, havia pessoas dizendo não, e vai ser assim um país super desenvolvido e as mulheres terão todos os direitos, etc. Mas havia uma arrogância enorme em relação à capacidade do Ocidente em transformar uma sociedade milenar. Onde a União Soviética já tentou de tudo, onde o Império Britânico tentou de tudo e não conseguiu. Então, construir aí um país estável do nada é difícil, porque, de novo, falta uma base econômica. O Afeganistão é o principal fornecedor do mundo de ópio, que é um produto ilegal, para comércio internacional muito difícil. Então, é um país que, enfim, vive ainda de ajuda econômica. Então, eles se atrapalharam aí e ficaram por inércia. Obama quis sair, mas como era um presidente jovem, com pouca experiência internacional, os generais disseram, olha, você não entende muito bem do assunto, a gente dá mais um aninho aqui. E ele acabou sendo convencido pelos próprios generais de que era melhor ficar no Afeganistão. Entendi. Mas aí a população americana não apoia mais e... isso são ciclos, né? Os Estados Unidos também ficaram muito tempo no Vietnã, mas também tem uma questão que é inevitável, que a gente está se aproximando, já estamos, na verdade, no mundo asiacêntrico. Né? A China está preenchendo esses vácuos de poder, já tem uma economia que em breve superará a economia americana. Então, muitos americanos, com razão, se perguntam por que a gente tem que cuidar, vamos dizer, da segurança internacional quando tem outras potências. Por que é a minha vida que tem que estar ali na linha de frente e tal, né? Então tem um cansaço, né? Tem um cansaço de, enfim, de ver... Agora morreram... 13 americanos e 60, 70 pessoas. Né? Então tem isso, assim, o Biden foi eleito com o mandato de sair de lá. Né? E ele está cumprindo e ele tem uma certa coragem. Agora,
O Pô, que mas fazer? será que ele não podia ter falado, ó, daqui 1 ano eu vou sair. Talibã tá indo aí, viu, galera? Ó, vocês têm 1 ano pra se preparar e eu vou sair, viu? Ó, se você quiser sair do país, aí agora é hora pra você sair, hein? Então, Por que não fez mas isso? eles estão falando isso quase há 20 anos. Nenhum presidente falou, olha, a gente vai ficar mais 20 anos. Que talvez até teria sido uma boa estratégia, porque o Talibã ficou no Paquistão, retirado, só esperando. E eles sabiam que em algum momento os americanos iam embora. É a mesma coisa com a Rússia. Eles sabiam que um dia os russos iam cansar. E cansaram. Um dia os britânicos iam cansar. E sempre foi assim. Então, claro, você teve agora 20 anos que para muitas, sobretudo mulheres, foram 20 anos, enfim, muito diferentes. Eles conseguiram frequentar colégio. Muitas mulheres hoje em posições de destaque no Afeganistão. Ativistas e o caralho. Sim, né? tem uma sociedade civil incrível. Que agora não estão conseguindo sair de Eles casa. vão morrer, provavelmente, né? Então, tem uma situação muito estranha agora, porque o Talibã é obviamente um grupo super extremista, mas tem grupos ainda mais radicais, como o Estado Islâmico. Esse ataque que aconteceu agora no aeroporto de Cabul foi contra o Talibã. Então, o Estado Islâmico, que é muito mais radical, que inclusive critica o Talibã como se fosse fantoche americano, porque eles estão negociando com os americanos. Então, o Talibã, por um lado, quer moderar para receber as reservas internacionais que eles têm, que estão presos nos Estados Unidos, né, do Banco Central. Eles querem ajuda europeia. Então, eles fizeram uma campanha de marketing bem legal. Eles estão no Twitter. Eles não estão mais do Talibã dos anos 90. Para liberar ajuda econômica. Só que aí, os soldados mais radicalizados, né, os seguidores, né, vamos dizer, essa galera olha para essa moderação e diz, não, peraí, eu achei que a gente ia... Explodir tudo, pô. Então, essa galera está começando a migrar para o Estado Islâmico. Entendi. Então, o Talibã sabe que se a gente moderar demais, o Estado Islâmico, que cometeu esse ataque agora, vai tomar conta. Então, eu acho que essa campanha agora de moderação é um pouco para tentar atrair ajuda, mas não vai dar certo, porque tem grupos muito radicalizados, financiados também por agentes externos, na Arábia Saudita, no Paquistão. Mas o Ocidente, no final, eu acho que vai ter que acabar apoiando o Talibã, apesar dessas ideias super retrógradas em relação a mulheres, porque a alternativa é ainda pior, né? Que é o que a gente viu nos últimos dias. Morreram vários integrantes do Talibã também.